Vamos ser sincera. Quem nunca pensou nesse friozinho de Guarapuava em trocar a salada por uma lasanha, a água por um chocolate quente e a academia pela coberta? Não é mesmo? O bate-papo hoje é nesse frio, mas é um bate-papo muito quente porque o assunto é alimentação saudável no inverno. E a nossa convidada especial de hoje, do Conexão Mais Saúde, é a nutricionista Alana Lem, que saiu correndo do consultório. Gente, até eu tirei ela correndo, veio direto para cá. Que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, eu super agradeço, Carly, é um prazer estar com vocês. E esse assunto, Alana, me conta, você que já é formada há muitos anos, quando chega o inverno, os seus pacientes não falam que no inverno dá vontade de comer a mais? É algo fisiológico ou é só alguma coisa assim da nossa cabeça mesmo, que tá friozinho, que dá vontade de comer a mais e às vezes mexer para menos, né? De não ir na academia, não correr, não ir no CrossFit? Essa tendência de comer alimentos mais quentes, de aumentar a fome, na verdade, isso é fisiológico. Por quê? O que acontece? No inverno, o nosso corpo, ele tende a gastar mais energia para manter a temperatura interna, porque o que acontece? As baixas temperaturas fazem com que o nosso corpo acelere o metabolismo, né, para manter a temperatura interna do corpo, que fica entre 36 e 37 graus. E isso aumenta ligeiramente o metabolismo, que faz a gente sentir realmente mais fome. Então isso é fisiológico mesmo. Então não é só porque tá frio aqui em Guarapuava e região, é porque é algo fisiológico mesmo que a gente tem vontade de comer, tipo lasanha, macarrão, até mesmo aquele chocolatinho após do almoço, né? No inverno dá muita vontade. Eu, pelo menos, eu sou assim, no verão eu aguento muito de boa, assim, como doce geralmente só no sábado depois do almoço, né? Mas no inverno, às vezes é terça-feira, quarta-feira, eu falo, ai, que vontade já de comer um chocolatinho após o almoço. Então, na verdade, isso é fisiológico também, porque o que acontece? O doce, a ingestão do doce faz o nosso corpo produzir dopamina, que é um hormônio que é ligado ao bem-estar e ao prazer. E é engraçado porque é assim, que no verão nós temos uma exposição melhor ao sol. E o sol, ele ativa receptores de vitamina D no nosso organismo. E isso faz com que melhore a nossa serotonina, que é um hormônio que nos dá a sensação de prazer, felicidade também. E no inverno, como a gente usa muita roupa, geralmente a nossa vitamina D abaixa, a serotonina abaixa e a gente procura esse conforto no alimento, na comida e na dopamina, que está super ligada com o açúcar e o carboidrato simples. Nossa, agora eu fiquei preocupada. A minha vitamina D já é baixa. Até você falando que eu fiz exame faz 2 semanas, até não levei para o meu doutor, mas eu fiz exame, minha vitamina D deu 20. E daí eu já peguei um suplemento na farmácia, já comecei a tomar. Daí agora você falando, eu pensei, nossa, se mesmo que eu fiz faz 2 semanas atrás, deu baixa, imagina essa tendência no inverno, que a gente pega menos sol ainda. Coitada da vitamina D. Então, uma dica é, quando fizer um dia gostoso, tipo hoje, que tá um frio, mas tá um sol muito bom, vá numa sacada em algum cantinho lá, tomar um solzinho, tira um pouquinho a blusa para tua pele ficar exposta, porque o sol, ele é vida, né? Então ele melhora essa absorção dessa vitamina, isso é muito importante. Faz com que você tenha menos vontade de se confortar no doce. Comer o chocolatinho, comer a A sobremesa, a canjica, né? Doce, exatamente. E a vitamina D que você falou, esse local é mais importante? Pegar aqui? Na verdade, a exposição da pele, assim, braços, pernas, a maior quantidade de pele exposta para melhorar a recepção, né, dessa vitamina D é super importante. E uma coisa que é muito importante frisar também é que, assim, o rosto você protege, protetor, tudo certinho, né? Mas, assim, braços expostos, pernas, abdômen, quando você puder tomar um solzinho de biquíni mesmo, isso é muito importante. Mas o sol, ele é vida, então, assim, essa exposição solar é muito importante. Se possível, e diariamente. Tem um horário? Tem um horário melhor do meio-dia, meio-dia e 15 ou não? Porque às vezes falam que é um horário bem forte, que é do meio-dia, meio-dia e 15, é melhor ainda para essa questão de absorção da vitamina D. O sol, assim, eu acho que é importante sempre frisar, o horário das 10 até o meio-dia é um sol bem legal. Não se expor tanto ao sol. 15 minutinhos, 20 já é suficiente. Nesse horário mais forte do sol, né, tá valendo. Nossa, eu não sabia então que a vitamina D tem tanta relação com essa vontade de comer doce. Totalmente, porque a vitamina D baixa, ela deixa a pessoa mais ansiosa, a pessoa mais fraca, a pessoa mais
depressiva, digamos assim, né? E quando a vitamina D está boa, então você fica mais feliz, você fica mais alegre. Isso faz com que você desconte menos no alimento. Que o alimento, ele, para algumas pessoas, ele é um conforto, né? Até eu ia comentar dessa palavra conforto, era bem o que eu ia falar, eu ia dizer, então, quando a gente tá com a vitamina D, por exemplo, baixa, né, que nem é meu caso, então, muitas vezes o alimento, especialmente o chocolate, um doce, ele serve como um conforto para o nosso organismo, que vamos dizer, às vezes a B12 também está baixa, no meu caso, né, já esteve, mas serve um conforto para o nosso organismo que às vezes não está 100% com as vitaminas em dia, né? Você está confortando na dopamina a tua falta de vitamina D. Então, por isso que em casos assim, principalmente no inverno, né? E é difícil o Guarapuava ter um sol gostoso igual hoje, né? Vamos Hoje combinar. Hoje, porque você veio aqui, nem tava aqui no nosso pré-roteiro, né? Falei que a gente nem faz um roteiro, a gente meio que faz um pré-roteiro. Nem tava da vitamina D e tava um sol muito gostoso hoje à tarde, né? É bom a gente já aliar o útil, né? O agradável. Então, para você, no caso assim das pessoas de Guarapuava ter uma vitamina D boa, uma sugestão muito legal é criar o hábito da injeção de vitamina D, que muitas vezes ela supre a carência, melhorando a tua saúde, melhorando a saúde óssea, melhorando a disposição e fazendo com que a pessoa peque menos, digamos assim, na alimentação. Exatamente. Porque eu sempre falo que a alimentação ela é para nutrir, né? O prazer de se alimentar, claro, a gente sempre relaciona, né, que a gente tem que ter o prazer de comer, mas a alimentação principalmente é para nutrir o organismo. Quando a gente come só por prazer, aí para frente, né, pode levar vários problemas para a saúde. E uma coisa, assim, a gente está no mês de julho, né? Aqui em Guarapava, esse mês e o mês de junho que passou são os meses mais frios. Eu acho mais frio. Junho e julho é os meses que eu falo que é o forte do inverno, né? O rigoroso do inverno. E o que fazer, assim, quais são as suas dicas para comer algo gostoso? Por exemplo, algo que seja quentinho agora, em julho, vindo, e que também seja, assim, saboroso, gostoso, mas tu não vai ficar arrependido quando chegar lá por setembro. Porque, assim, eu falo, a gente coloca o pé na jaca em junho e julho, pensa, não, eu posso comer coisas bem calóricas, posso comer lasanha, posso comer pizza. Aí chegou outubro, principalmente, que você já pensa em viajar, colocar um biquíni, ou até às vezes ir pra praia, e tu fala, meu Deus, e agora? Tem um susto, né? Engordei muito nesses 2, 3 meses, e agora? Como é que eu vou usar uma roupa mais justinha, um biquíni? Então, uma dica seria você criar bons hábitos alimentares. Por exemplo, se você gosta aí de uma lasanha, né? Que é mais gordurosa, que tem massa e tal, trocar por um escondidinho de frango, né? Por exemplo, com batata inglesa, que tem menos calorias, dá para fazer um franguinho desfiado, colocar até um queijo mussarela junto, trocar assim por refeições menos calóricas, mas que são prazerosas também. As sopas, né? Os caldos quentes. Evitar usar creme de leite, fazer, por exemplo, a base com uma abóbora cabotiá, que tem menos calorias, ou a batata, ou mandioca, uma sopa de músculo com mandioca, por exemplo, que é uma delícia, mas assim, não precisa ter muitas calorias no prato, né? E comer o suficiente para você se nutrir, né? Eu sempre falo uma frase que é muito importante, assim, que se fome não é o problema, por que comer será a solução? Então, tem pessoas, às vezes, comem para ficar criando essa dopamina, no caso, né, para ajudar nessa produção, mas assim, já está satisfeito. Então, cuidar nas porções, né, que tem como ajustar porções boas, que vão te saciar, sem gerar muito excesso de calorias. E acho que uma dica bem importante que você deu agora é realmente na quantidade, né? Porque de vez em quando, né, de vez em quando, uma vez por semana eu quero comer pizza, quero pedir, mas aí também tem tudo a ver com a quantidade, né? Tu não precisa comer muitos pedaços, pode comer 2 pedacinhos e tá ótimo, né? Então eu acho que a quantidade também, claro que, né, não vai comer todos os dias algo muito calórico, mas eu acho que a quantidade faz total diferença quando você não quer engordar ou não quer ficar com aquela gordurinha abdominal, né? Então eu acho que isso é uma dica bem importante que você falou, né? Na questão de quantidade. Quantidade, exatamente. E também, em relação à pizza, tem sabores que são menos calóricos que outros. Então, por exemplo, pizza de atum, pizza de frango, marguerita, que não tem tanto embutido. Por exemplo, a pizza de bacon, ela tem muito mais calorias, a de calabresa também. Ou aquelas pizzas de estrogonofe, que tem batata palha. Então, assim, tem opções menos calóricas. Evitar também aquela borda recheada com
catupiry, O né? chocolate, né? Exatamente. E eu sempre falo que a diferença do veneno pro remédio é a dose. Então, assim, a pizza não é proibida, desde que seja consumida na quantidade certa. E no outro dia, ou até mesmo no dia da pizza, né? Ter hábitos saudáveis ao longo do dia, né? Fazer as refeições de forma mais saudável possível. E no outro dia, manter uma rotina mais saudável, né? E se a pessoa comer pizza hoje, evitar comer pizza amanhã também. Não 2 dias seguidos, né? Mas é comer Exatamente. pizza na quarta, comer na quinta também, né? É, deixar pelo menos uma vez na semana, né? Pra não extrapolar em relação às calorias. Mas eu até vou contar um relato pessoal meu. Esse ano eu tenho que voltar a me cuidar melhor, mas ano de 2023 e até um pedaço do ano passado, 2024, eu tava seguindo bem certinho a minha dieta, tudo bem, bem bonitinho, assim. Então eu tava com uma dieta bem saudável, bem equilibrada. E, e eu vi a diferença, porque no ano anterior eu tinha preguiça de fazer janta de noite. Eu chegava em casa muito cansada, mas eu falava assim, não vou fazer janta, vou pedir. Aí um dia a gente pedia pizza, aí falhava um dia, outro dia pedia hambúrguer. Aí eu vi que eu engordei, e realmente isso é pessoal e é verídico. Eu engordei muito porque eu almoçava certo de meio-dia, né? Fazia meu lanche da tarde, mas para mim o perigo estava na janta, porque daí eu chegava muito cansada, não tinha nada pronto em casa, e daí era muito mais fácil tu pegar o telefone e pedir uma pizza. A famosa autossabotagem, né? É, aí no outro dia, ai, tô com preguiça, não, eu vou pedir um hambúrguer, né? E como faz diferença quando você... Aí agora o que que eu faço? Eu geralmente só faço uma carne, né? Já peço pra minha babá deixar o arroz a mais, pronto, de meio-dia, que eu esquento à noite. E às vezes eu faço uma carne fresquinha à noite, né? Que daí é bem rapidinho ali, já tem salada lavado, pronto, né? Mas eu vi como faz diferença você não comer lanches todas as noites. Porque às vezes tu se cuida das outras refeições, mas à noite, ai, tô com preguiça, vou pedir ali pelo aplicativo, vou pedir um lanche. Mudou completamente, assim, essa questão de, vou fazer só na sexta de noite ou no sábado, de pedir uma pizza, de fazer algo que é, né, que sai um pouco mais gorduroso, que tem mais caloria, que sai da rotina, né? Pra mim, mudou muito, assim. A organização é a chave do sucesso, né? Então, às vezes, eu até comento com meus pacientes que eu tenho alguns pacientes que eles não gostam de comer comida à noite, né? Eles gostam de lanches. E não tem problema pegar um pão francês, às vezes um pão integral, fazer um hambúrguer de patinho ou de frango, colocar alface, tomate, né? Fazer um sanduíche natural, um X natural, digamos assim. Mas o problema, muitas vezes, nos fast foods que a gente pede, né, em locais, é que eles fazem um hambúrguer geralmente com a carne mais gordurosa, frito, aí acrescenta muitas gorduras, né, ao lanche. Então, assim, se você fizer o teu lanche em casa, né, ou organizar suas marmitas, organizar sua alimentação, você consegue ter um controle muito legal do seu peso, da sua saúde. E é aquela questão, né, de sempre cuidar também com a questão de molhos, maionese, né, que geralmente nesses lanches, quando a gente pede, né, vem cheio de... Eu ia falar, o problema de pedir é isso, que além da carne, geralmente ser uma carne às vezes de segunda, que tem um pouco mais de gordura, vem tudo essa maionese, né? E já bacon, vem bastante bacon, né? Batata frita, depois fora o sorvete, né, ainda. Além do hambúrguer, ainda fala, não, pode vir uma sobremesa, um sorvetinho junto, pós o hambúrguer, né? Às vezes fica quase 1000 calorias só em uma refeição, então isso... Eu acho que essa organização é tudo, porque tem muita gente que a gente acompanha, né, até pelo Instagram da revista Mais Saúde, que daí acaba pegando bastante nutricionistas e personal trainer e tudo. Muita gente eu vi que no domingo deixa as refeições durante toda a semana pronto, né? Às vezes tira o domingo após o almoço, à tarde, e já deixa as marmitinhas para segunda, para terça, até sexta-feira, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Eu sempre falo especialmente também à noite, vamos dizer, até se tu de meio-dia, se tu vai sair almoçar, ou alguém faz, mas à noite, se tu tiver preguiça, tu já tem as marmitinhas tudo prontas, né? E quem organiza sempre tem. Então, se você tem suas refeições lá congeladas, bonitinhas, prontas para consumo, tá lá, é aquilo. Agora, se não tiver, você vai comer o que aparecer na tua frente, né? Então, a organização realmente ela é a chave do sucesso. E o lanche da tarde, você tem alguma dica, assim? Porque muita gente também acaba almoçando, aí fica a tarde inteira sem comer e só vai jantar. Daí chega em casa quer comer até as paredes, né? A gente fala até as paredes porque quer comer tudo que vem pela frente, né? Tem alguma dica assim de lanche saudável que a pessoa possa comer às 4 da tarde para não chegar em casa com tanta fome? Então, na verdade, assim, tem várias dicas, né? Assim,
Praticidade, dependendo do objetivo do paciente também, eu sempre falo que é tão fácil levar uma banana, né? A banana é o melhor fast food, porque colocar na bolsa, assim, mais banana, combinar com uma proteína, um iogurte, uma dose de whey. Hoje em dia tem aquelas bebidas proteicas no mercado que é prático de deixar numa bolsa, né, numa geladeira, mas enfim, eu sempre sugiro, né, uma porção de fruta, algum grupo de proteína, um iogurte ou um whey e oleaginosas, né, ou castanha, ou semente de chia, ou até mesmo uma barra de nuts. Então, assim, esse lanchinho pode fazer com que você chegue em casa não com tanta fome, não querendo comer tantos rebocos da parede, né? Eu noto por mim, assim, porque os dias que eu trago meu lanchinho, que eu me organizo, que eu como às 4 da tarde, é bem tranquilo. Se eu esquecer, e às vezes quando eu vejo já é 6 horas, que é a hora que eu tô indo embora, 6 horas, 6 e pouco, nossa, eu chego em casa com vontade de comer tudo que vem pela frente, né? E assim, claro, o iogurte com a fruta e a castanha seria o mais prático, mas assim, tem receitinhas de bolinhos, fishs, né, de panquecas, sanduíche natural, uma opção bem legal também. Tudo vai de acordo, né, com a rotina do paciente, se consegue levar, né, esses lanches, mas assim, sempre quem quer dar um jeito, né? Então, fazendo esse lanchinho, às vezes é a chave, né, para você ter bons resultados e evitar esses exageros à noite. Aqui até você falou quem quer dar um jeito, às vezes eu vejo, eu não sou muito, né, então eu nem vou, mas eu não gosto muito do Mac, né, mas às vezes eu vejo as meninas, né, quando a gente não traz o lanche, tipo, que nem aqui a gente tá só atravessar a rua, tá no Mac, né, então tipo, você não trouxe meu lanche da tarde, vai dar umas 4 e pouco, 5 horas, só vou atravessar ali e vou pegar o Mac, né. O problema então, quando vira rotina. E daí, então o que acontece, né, a desorganização, às vezes acaba você pegando um lanche que não é nada saudável por você não ter trazido um lanchinho de casa, que nem o iogurte é muito prático, a banana, que nem você falou, é muito prático, o whey também, já trazer uma dosezinha para colocar no iogurte, é prático, né? Então, se a gente se organizar, tu consegue trazer um lanche fácil e prático, e para não ter essa desculpa de, vou atravessar a rua pegar um Mac, né? Ou vou pedir pelo aplicativo um lanche que vai chegar aqui rapidinho, mas geralmente é bem gorduroso, né? Exatamente, eu sempre brinco, né, que eu falo que o lanche da tarde ele auxilia na contenção de danos. Então, você fazendo teu lanchinho, né, além de, claro, nutrir teu organismo, né, com o que precisa, evita fazer com que você peça lanches à noite ou coma mais. E a questão da água, até eu olhei aqui para a água, lembrei de falar, como que a gente mantém a quantidade de água no inverno? Eu não tenho até dificuldade, sim, mas muitas pessoas falam, no inverno eu tomo um copinho por dia, 2, porque eu acho muito gelado tomar água. Tipo, a água não cai tão bem quanto no verão. Como que a gente mantém pelo menos 2 litros, 2,5 litros? Vai muito do peso também de cada um, né? Tem gente que precisa tomar mais também, né? Então, na verdade, muitas pessoas falham na água no inverno, que eles acham que por não transpirar, ou por transpirar menos, né? Não precisa... Até eu vou abrir a sua, se quiser abrir, mas essa aqui tá pra você cheia, né? Até eu vou abrir, se não sei se eu tô falando um monte e tô sem água aqui. É verdade. Eu já tenho minha garrafinha sempre do meu lado no consultório também. E isso faz a diferença, né? Porque totalmente. eu noto, assim, aqui comigo, assim, se eu deixar uma garrafinha cheia, eu fico toda hora tomando. Se eu esquecer de chegar já, antes de eu sentar e deixar, às vezes passou metade da manhã, eu falo, meu Deus, não tomei água ainda, eu saio correndo pegar um copo ou uma garrafa, né? Eu acho que ter ao lado também tu fica lembrando de tomar água, né? Eu tenho uma tarefinha, sempre eu passo para meus pacientes, que assim, é ter uma garrafinha de mais ou menos 500 ml, tomar uma garrafinha pela manhã, 2 de tarde e 1 à noite, para você fechar pelo menos 2 litros de água, fora chás, fora suco, né? Mas assim, se você cria essa rotina, você carrega para sua vida, assim, independente se tiver frio ou não. Porque tem essa questão mesmo de, fisiologicamente, o nosso corpo não transpirar no inverno, as pessoas têm essa menor sensação de sede. Então, isso faz com que a pessoa tome menos água. E isso pode ser muito prejudicial para a saúde, né? Para a saúde renal, para aumentar inflamações no organismo. Então, a água ela é extremamente necessária para tudo, né? Então, saúde intestinal. Tem essa questão mesmo, se tomar muito pouco, é muito ruim para a saúde, né? Exatamente. Então, assim, saúde da pele, saúde do intestino, no geral, a água ela é de extrema importância. Então, a gente precisa criar essa rotininha da água, independente se tiver frio ou não. Eu sempre falo, né, que o rim ele não sabe se está frio ou não, que a temperatura interna do corpo é 37 graus. Então, a gente sempre precisa. Eu lá em casa até me preocupei com a Júlia, porque eu percebi nesses últimos dias que ela estava tomando muito pouca água.
E daí eu falei pra ela, agora tu tá de férias essa semana, eu falei, tu vai começar a tomar água. Eu falei, vai toda hora lá, enche um copo de água, vai tomando. Eu falei, eu deixo uma garrafinha aqui no sofá perto. Porque daí eu falei, nossa, ela toma muito pouca água, né? E me chamou a atenção justamente por ela ir muito poucas vezes fazer xixi. Porque daí eu vi que ela ia uma vez de manhã fazer xixi, às vezes passava toda a tarde e ia tardinha só no banheiro, né? E eu, em compensação, tô indo toda hora, né? Porque daí, como vai tomando água, vai mais vezes no banheiro, né? E eu falei pra ela, não, isso é muito ruim. Eu falei, pode começar a tomar água, porque precisa, né? Eu sei, eu tenho filha também e também a gente tem que ficar no pé, vai lá tomar água. Aí eles vão, porque criança a gente tem que ficar em cima e realmente tem que criar essa rotininha. E também uma dica legal é adicionar frutas, né, mais aguadas, né? Por exemplo, a pocã, que agora tá na época, né? Agora é bom. Então, assim, não que substitua de jeito nenhum e nunca, né? Mas assim, frutas, sopas, chás, sucos podem auxiliar na hidratação também. E o chá? Tem muita gente que fala, se eu tomar chá sem açúcar, substitui a água? Infelizmente, não. Mesmo no inverno, né? Mesmo no inverno, tomar um chazinho sem açúcar não substitui. Na verdade, assim, o chá, ele tem um papel muito bom por ser diurético, para auxiliar na saúde no geral. A água, para hidratar, ela é insubstituível. Então, a água, pelo menos 1 litro da água, ela tem que ser ingerida pura e o outro litro você pode adicionar em chá, sucos, tranquilamente. Chimarrão também, né? Que Chimarrão o pessoal toma bastante. também. Só que o chimarrão, ele tem um porém, que a erva mate, ela tem muita cafeína. Que é a mesma história do café. Então, assim, evitar tomar após as 4 horas da tarde, né? Então, isso aí faz todo sentido, porque na época que eu estava estudando e fazendo minha monografia, o café não me tirava o sono, mesmo que tem cafeína, né? E o chimarrão me tirava. Se eu queria ficar acordada até madrugada escrevendo, eu fazia o chimarrão e ficava, né, tomando chimarrão e escrevendo. E realmente é a cafeína, né? E tem pra gente que faz isso com o café. Pra mim, o café, se eu não tomo muito à noite, mas se eu tomasse à noite, eu durmo normal. Mas o chimarrão, se eu tomar à tarde, da noite, eu perco sono. Eu sempre falo que uma noite mal dormida, muitas vezes é um dia perdido, né? Então, assim, o sono ele é de extrema importância para nossa saúde no geral. Então, por isso que a qualidade do sono ela é importante. E evitar alimentos, né, chás, esses alimentos que são mais termogênicos, depois das 4 horas da tarde é bem importante. Eu acho que também se tu dormir mal, o outro dia, aí vem a mesma questão da compensação do conforto, né? Porque daí tu tem que trabalhar, ou tu tá estudando, tu tem que ficar acordado, tu vai comer muito mais, e não é por questão de fome, né? Tu vai comer muito mais, às vezes, pro teu organismo se manter acordado, se manter ativo, né? Fica tentando tapar um buraco que não é aquele também. Que é porque você dormiu poucas horas ou dormiu mal, né? Exatamente. Então, por isso que o sono ele é de extrema importância. E a alimentação, ela influencia diretamente. Por isso que à noite sempre é indicado também, se a pessoa tem problema, né, com o sono, a tomar um chá mais calmante, um chá de erva doce, um chá de hortelã, um chá de cidreira, né, que auxiliam no relaxamento. Então, são dicas legais, né, para quem tem algum problema, né, com o sono. Como montar um prato saudável e quentinho para o jantar? Você até já citou a opção das sopas quentinhas, dos caldos, mas e quem gosta de comer lanche nesse friozinho de Guarapava, tem alguma opção que seja quentinho e saboroso para o jantar? Uma dica de ouro que eu gosto muito de passar para meus pacientes é fazer um escondidinho com batata inglesa, que a batata inglesa ela é baixa em caloria, né? Com franguinho desfiado, que o frango desfiado é super proteico, baixo em caloria também. Pode ser escondidinho de frango, ou de patinho moído, ou de atum. Também crepiocas, as crepiocas elas vão muito bem agora no inverno. E priorizar uma mussarela de búfala, por exemplo, né? Um queijo mussarela normal mesmo, com frango, com atum. E sempre acrescentar também cenoura, tomate, ter vegetais, né, no lanche, ou até mesmo um sanduíche natural, que é tão prático, né? É fácil, né? E eu tenho muitos pacientes agora que estão na onda do hambúrguer caseiro, né? Então eu sempre indico comprar o patinho moído, temperar, né, com alho, cebola, sal, conforme o gosto, porcionar os hambúrgueres de patinho em 100 gramas e congelar, para à noite chegar na hora só dar uma grelhadinha, montar com pão integral, alface, tomate, queijo mussarela e fica super prático. Nossa, é interessante, né? Tu montar já o hambúrguer com carne de patinho, né? E já deixar ali as porções, né? Porque pega, faz uma noite, outra noite, se quiser comer novo já tá congelado, é só
colocar na airfry ou, né? Na frigideira, bem Ou na quente. frigideira também, né? E eu sempre oriento também a fazer do patinho moído e com o peito de frango moído também. Fazer as duas opções de proteínas para não enjoar, né? É, porque aí se tu comer também só o patinho moído ou só o frango todas as noites, também podem Sim. enjoar, né? E hoje em dia também no mercado a gente encontra rapidez com facilidade, né? Então rapidez com carne moída ou com franguinho, ou acrescentar alface, cenoura, tomate, sempre. Fica super prático, gostoso, eficiente também, super sacia. Nossa, o Rapidez é uma ótima opção também, que aí tu já compra pronto, só acrescenta a carne e as E os saladas, vegetais, né? exatamente. Vegetais e a Super bom. salada. E o desejo, para derrubar o desejo por sobremesa, tem alguma opção saudável que engane um pouco o cérebro e acalma o coração? Eu sempre oriento a utilizar menos açúcar nas preparações, né? E também agora no inverno, eu indico os pacientes a fazer o fundi com chocolate 70%, né? Porque daí no fundi você tem a fruta e o chocolate 70% ele é funcional. E claro, né, cuidar nas quantidades. Eu até montei um e-book de receitas juninas, né? Que eu posso disponibilizar para vocês. Isso é interessante. Quem quiser esse e-book, comenta aqui no Conexão Mais Saúde receitas saudáveis, que a Alana vai disponibilizar, né? Isso é muito bacana. A gente está em julho, que também tem as festas julinas, né? Muita gente faz aqui. Então, quem está vendo aqui pelo YouTube ou está vendo na TV Araucária, entre aqui no Conexão Mais Saúde e comenta receitas saudáveis que você vai ganhar um e-book gratuito. Gratuito. Ó, totalmente gratuito ainda pela doutora Alana. É um presente, né, para quem está nos acompanhando aqui. É um presente. Quem fizer, me marque e deixe sua opinião. Ó, isso é legal também. Porque faz tempo que no Instagram da revista a gente não postou mais nada de receitinha. Acho que, nossa, a gente fez com você muitos anos atrás, né? Acho que faz uns 2, 3 anos ou mais. Não mais. Eu até não sei se não foi logo depois da pandemia, 2020, 2021, que a gente fez as receitinhas saudáveis das festas juninas, né? Tá passando tão rápido, Passou, né? acho que foi, não sei se foi 2020 ou 21, foi um dos dois, pode ser que seja 21. E foi o maior sucesso, né? Então, quem fizer essas receitas já marca a Alana, já marca a revista também, porque esse ano, eu não lembro se esse ano a gente postou alguma receita saudável, até eu falei, nós tínhamos que fazer umas receitinhas em casa, ou parceria com você, né, que é a nutricionista, para postar no Instagram da revista, porque sempre que a gente posta algum prato, assim, seja para janta ou para o lanche da tarde, até um bolinho fitness, nossa, é o maior sucesso, né? Então, na verdade... Então já fica pro pessoal marcar, né? Sim, na verdade, pra gente fazer o seguinte, a receita que eles mais gostarem, a gente pode fazer ao vivo, né? Nossa, isso é muito legal. Uhum. Eu concordo, porque daí ia ser algo que a gente pode fazer tanto lá em casa ou na sua casa, mas é muito legal porque o pessoal vai gostar de vendo a gente fazendo ao vivo, né? Tá tudo fazendo os takes ali ao vivo das receitas, né? Na revista sai muitas receitas saudáveis e a gente vê que o pessoal, é um dos conteúdos que o pessoal mais gosta, né? É matérias de alimentação. É que a alimentação é vida, né? A alimentação é saúde, então o que a gente puder agregar, né, para as pessoas, isso é importante também. E muita gente até comenta comigo, assim, que quando vê as receitinhas fáceis de fazer em casa, fala, meu Deus, eu fiz, foi muito legal, porque além de ser saborosa, é bem fácil, né? Ninguém quer coisa muito complexa, assim, que demora horas e horas, porque na correria não tem tempo, às vezes, de parar ali, ficar um tempão na cozinha, né? Mas quando é uma receita fácil e saborosa, o pessoal fala depois, nossa, eu fiz, é muito fácil, muito gostoso, todo mundo comeu, né? E sabe, Carly, que tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que assim, muitas vezes quando se fala em receita, as pessoas têm na cabeça, nossa, mas deve ser difícil e tal. Mas, gente, hoje em dia tem tanta receita tão prática, e tem uma que eu amo, que é o mingau de banana com aveia e whey, que eu falo que o difícil é amassar a banana. Porque é só misturar os ingredientes e 2 minutos no micro-ondas está pronto. Então, a gente precisa desmistificar também essa teoria, né? Que receita, às vezes, é muito difícil, né? Exatamente. Eu não sei, teve uma vez que a gente até passou um bolinho de caneca também, que era fitness, e fazia no próprio micro-ondas, mas era muito rapidinho, assim, que eu fiz em casa, que eu testei, né? Daí eu falei, nossa, é super fácil, né? Sim, e hoje em dia as pessoas, tá todo mundo na correria, né? Então a gente precisa de receitas mais rápidas, práticas e eficientes. Porque, né, a gente vê que mesmo quem não trabalha, mas quem estuda também tá na correria de estudar e ir para casa, quem trabalha também trabalha manhã e tarde, né? Por isso que a gente passou no começo do Conexão Mais Saúde essas dicas de já se organizar
para comer saudável à noite, né? Porque à noite geralmente é aquela hora que tu já tá com preguiça, tu já trabalhou o dia todo, já chega cansado, aí tu pensa, nossa, vou ter que fazer janta, né? Então essa parte da organização funciona muito bem pro final, a gente fala o terceiro turno, final do expediente, né? Dos 2 turnos indo pro terceiro, né? Por isso que quando você tem um escondidinho pronto lá, congelado, ou um caldo, né, que você agrega aí como eu falei, a abóbora cabotiá, um franguinho, tá tudo congelado, ou até mesmo o hambúrguer, que é só chegar, esquentar, grelhar, e tá pronto, tá tudo certo. Evita de ligar, pedir delivery. Evita de pedir a pizza, né? De pedir o hambúrguer que não é o que você fez, não é o caseiro, né? De algum restaurante de fora, né? Tem de gordura, né? Isso é verdade, eu acho que essa parte da organização, para quem quer se manter saudável, especialmente no inverno, é fundamental, né? De extrema importância. E a questão, eu sei que você é nutricionista, mas se você puder deixar alguma dica da questão de fazer exercícios físicos ou continuar de ir para academia, de caminhar, de correr, de fazer um pilates, né? O que você, porque assim eu vejo que muitas pessoas, além de comerem a mais no inverno, acabam largando mão. Às vezes até maio fazem bonitinha a academia, aí chegou junho e julho, tipo, simplesmente somem da academia, né? Então, na verdade, assim, no inverno a gente tende a usar mais roupa, né? A ficar com mais frio, querer comer mais e evitar a academia e sair. A dica é criar uma rotina de treino. Eu sempre falo que, assim, eu não gosto daquela pessoa que é o 8 ou 80. Ou vai todo dia ou não vai nenhum. Então, assim, se você cria pra tua vida 3 vezes por semana e vai certinho, isso para longevidade, para constância, para resultado, isso é muito mais importante do que você do nada, não quero mais ir, e daí abandonar a vida fitness, né? Então, criar constância, talvez dia sim, dia não, ou como eu falei, 3 vezes por semana, mas assim, nem pensar, só ir para academia e criar como se fosse um remédio pro teu músculo, pro teu corpo, porque a gente necessita, uma necessidade da musculação. Não é por querer fazer, né? É por precisar fazer. É por precisar. Então. Aí eu falo, não é só a questão da estética. Claro que a gente quer ficar também com um corpo bonito, né? Não, né, a gente vai dizer assim, não, nem me importo com a estética. Muitos se importam, né, com a estética, mas é questão de saúde também, né, de você ter uma saúde. Aliar os dois, né? E quando chegar, acho que teve um vídeo que fez bastante sucesso, não lembro o nome da senhorinha, mas que ela já estava com quase 90 anos e ela estava na academia, assim, firme e forte, que parecia ter uns 60 anos. Então, e é tão bom, né, a gente ver a pessoa chegando lá nos 90, não sei. Eu tenho uma paciente que ela tem 95 anos e, assim, nossa, ela é muito inspiradora, porque, nossa, ela faz dieta certinho e treina e vai na academia, assim. Eu converso com ela, eu só penso, nossa, quando eu tiver a idade dela, eu quero estar assim também. Então, assim, o exercício é pra saúde, é pra tua longevidade, assim. E a questão de ir ou não ir no frio, criar a rotina, porque não tem, até mesmo no verão, às vezes você não vai estar com vontade de treinar, mas assim, na rotina, na disciplina, você vai pela disciplina, assim, não por querer. Não pela vontade, né? Eu tô morrendo de vontade de ir treinar. Que a vontade de treinar, assim, ela é muito passageira, né? Porque às vezes tu acorda, tem dias que tu acorda inspirado, fala, nossa, que bom, vou treinar. Aí outros dias tu acorda, nossa, que saco, sair cedinho da cama, embaixo das cobertas, mas aí tem que ir igual, né? Tu fala, os dias que tu não tá com aquela inspiração, tem que só trocar de roupa e ir, né? Eu falo assim, nem pense, só vai. Se você ficar pensando muito, você acaba não indo, né? Então só troca de roupa rapidão e já vai, né? Quando vê, já chegou lá, já treinou, já foi pra casa. Porque você nunca se arrepende de ter ido, mas às vezes que acontece de não ir, você se arrepende de não ter ido, né? É bem isso. Eu sou muito assim, tipo, que nem hoje, é que eu gosto muito de treinar de manhã cedo. Hoje de manhã que eu não consegui treinar, aqui na terça, eu geralmente ou faço corrida, ou vou lá no Matheus Federici, faço eletroestimulação lá, né? Hoje eu não fui. E eu fiquei pensando, eu pensei, nossa, eu não fui correr de manhã e não fui também lá no Matheus, que às vezes os dias que tá muito frio eu falo, não, então não vou correr, mas eu vou lá, treino meia hora, treinei, né? Aí depois que eu cheguei aqui de manhã eu falei, nossa, realmente, bate o arrependimento de não ter ido, né? É porque quando você sai da academia, parece que você tá assim com o dever cumprido, né? Você sente aquela energia boa, aquela adrenalina, né? Aquela endorfina, fica endorfinada. Agora, quando você não vai treinar, bate aquela deprê, né? Aquele arrependimento, né? Fala, nossa, por que eu não fui, né? Deveria ter ido. Vai ter que servir de combustível para não falhar nos próximos dias. Por isso que eu falo, assim, independente da estação, constância, que isso é pra vida mesmo, não é pro momento, né?
Até bem essa pergunta aqui que eu ia falar, a gente está comentando de constância, né? Que é como manter a constância agora para colher os frutos, os resultados lá em setembro e outubro, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Tipo, independente de estar com vontade ou não, a constância é tudo, né? Porque assim, quando você cria essa rotina de boa alimentação, atividade física, quando você tá num peso bom, isso vai refletir para sempre na tua saúde, né? Porque assim, se a pessoa para de treinar, não cuida da alimentação, aí chega lá em outubro, novembro, com, não sei, 5, 10 quilos a mais, arrependida, bate aquela depressão, aquele mal-estar, sabe? Aquela vergonha, muitas vezes, de ir pra praia com familiares. Então, assim, para que esperar chegar nesse ponto se a pessoa já pode ir se cuidando antes? E, assim, a gente precisa usar esse bônus, digamos assim, dessa temperatura baixa, né, que acelera o metabolismo, a nosso favor. Então, assim, quem cria hábitos duradouros no inverno, eles ficam mais consistentes no verão. E você chega lá bem, chega lá feliz. Eu sei que não é fácil na prática, né? Mas... Fazer isso, né, com o friozinho aqui, né? Mas tem razão, porque se pensar, se tu continuar ali e pensando que teu metabolismo vai estar mais acelerado e você continuar com a mesma ingestão calórica, provavelmente tu vai chegar no verão melhor ainda, né? Com certeza absoluta. E sem arrependimentos, né? Nossa, isso aí é muito legal, né? E qual a mensagem que você deixa para quem está desanimado, para quem está nos acompanhando, seja aqui no Conexão Mais Saúde, seja pelo Instagram, na TV Araucária, para quem está meio desanimado em questão, eu vou me alimentar de qualquer jeito, posso usar uma roupa mais larga no inverno, ninguém vai ver, ou tô com preguiça de sair da cama, vou voltar, sei lá, por agosto ou setembro. Qual que é a mensagem que você deixa? Então, eu sempre falo que assim, que cuidar da saúde é muito melhor do que cuidar de doença. Para que esperar chegar uma doença, né, bater na porta para você se preocupar com a tua saúde? Então, assim, escolha o seu difícil, né? É difícil ir treinar? É difícil levantar cedo no frio? É difícil cuidar da alimentação? Mas mais difícil ainda, Deus o livre, né? Um dia você ter que fazer, não sei, uma hemodiálise ou um transplante renal ou cuidar de doença. Então, assim, manter a rotina de exames em dia, ter um peso legal, criar bons hábitos, você nunca vai se arrepender de cuidar da tua saúde. Mas muitas vezes você se arrepende de não ter cuidado antes, né? De ter começado a cuidar antes quando chegar, Deus o livre, né? Uma doença. Mas enfim, para quem não sabe por onde começar, procure ajuda profissional também. Um nutricionista, né? Um personal trainer. Faça um check-up anual de exames de sangue para ver como é que tá por dentro também, né? Que isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a dica é comece o quanto antes, né? Que você nunca vai se arrepender de se cuidar. E a Alana, né, tá aqui com a gente, já esse tempinho passando muitas dicas, muito conteúdo. O Instagram dela você já viu aqui várias vezes durante esse episódio do Conexão Mais Saúde, né? Então já sigam a Alana. Ela posta muito conteúdos no Instagram pessoal dela, então muitas dicas de alimentação, receitas também, né, de alimentação saudável. Então já sigam ela para ficar por dentro, né? E também se quiser um acompanhamento individualizado, personalizado, já consulta com a doutora Alana, que aí tu já faz ali o cardápio de acordo com a pessoa, né? Seja mulher, homem, a idade também interfere, né? Se for, né, idade adulta ou terceira idade, provavelmente já vai mudando também, porque realmente é individualizado, né? Sim, cada fase da vida tem necessidades diferentes. Então, o acompanhamento individual, ele vai facilitar, né? Você chegar nos seus objetivos, eu vou conseguir adequar a tua dieta conforme os nutrientes que o teu corpo necessita. Então, cada pessoa é única. Então, assim, não adianta as pessoas pegar um cardápio de internet, né, e achar que vai funcionar para ela também, né? Não, a gente precisa avaliar como um todo, de acordo com as rotinas, até mesmo das refeições, das correrias, né? Então, tudo isso eu consigo ajustar na anamnese e individualizar o plano de acordo com o objetivo do paciente. Saúde não é só corpo, é disposição, é autoestima, é energia. A gente falou muito aqui também sobre a questão da constância, para você chegar no verão, né, com o corpo, não é só, no verão vou estar com aquele corpo, então começa no inverno o corpo que você quer ter no verão, né? Até a gente também comentou o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está plantando hoje é que a gente vai colher lá em outubro, né, setembro, outubro, né? Então, fica a dica que a gente sabe que estética conta, mas saúde é muito mais, né? É leveza, autoestima, disposição. E eu vou convidar a doutora Alana para encerrar com uma frase
inspiradora para quem está nos acompanhando aqui na TV Araucária, para fechar assim com uma frase chave de ouro. Então, seja a sua melhor versão. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, cuide da sua vida, né? Que você nunca vai se arrepender de ter cuidado da sua saúde, ter investido em você. Quem planta hoje boa semente, escolhe amanhã, né? As boas sementes. É verdade, por isso que a gente está comentando aqui durante todo esse episódio da Conexão Mais Saúde, né, que não adianta chegar lá em setembro e em 15 dias ou um mês querer ter aquele corpo maravilhoso de verão, sendo que se descuidou os 3 meses anterior, né? Então é muito da plantação, né? Então se você está plantando bons frutos hoje, é o que você vai colher amanhã. Eu sempre falo aos meus pacientes que é um degrau de cada vez. Então, bons hábitos hoje, amanhã vão refletir na sua saúde, no seu bem-estar. Então, um degrauzinho de cada vez, com paciência e constância e criar bons hábitos, isso vai te levar a uma vida muito mais saudável. Verdade. A gente vai encerrando esse Conexão Mais Saúde por aqui. Agradeço a doutora Alana Len, Eu que agradeço. Tirou esse tempinho tão precioso para compartilhar tantos conhecimentos com o pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo. Obrigada, Kelly, foi um prazer. E eu sei que vocês vão querer ver a receitinha, então já comentam aí, façam a receita, marcam a doutora Alana, marcam a revista Mais Saúde também. E aí, com certeza, logo logo a gente vai fazer alguma receita bem saudável juntas, né? Isso, é um e-book, então a receita que tiver mais aprovação, a gente vai fazer. Vamos fazer juntos, vai ser mais um conteúdo que vocês vão amar. Um beijo, até a próxima. Obrigada.